Tá. Deixa eu achar. Boa tarde, então, oficialmente. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro de saúde e liberdade. E o nome desse encontro, Saúde e Liberdade, foi justamente criado por causa da nossa frase, que a nossa frase é: ajuda a transformar a sua dor em saúde e liberdade. Então, o nosso encontro é saúde e liberdade, porque a gente vai estar trabalhando em todos os encontros, uma vez a cada 30 dias, 40 dias, encontros e assuntos que sejam relevantes para todos os que fazem exercícios físicos e atividade de fisioterapia aqui na clínica. Então, hoje o nosso tema vai ser abordado pela Juliana. A Juliana iniciou os trabalhos com nós na semana passada, que ela está engrenando, ela está nesse processo ainda de está saindo, né, de outro estabelecimento e automaticamente está vindo para cá. E hoje ela vai abordar sobre um tema: como está a sua saúde lombar, né? Então ela vai falar um pouquinho sobre a nossa coluna, como ela é formada. A gente vai ter uma palestra em torno mais ou menos de 40, 45 minutos. Ela vai se apresentar e aí em seguida a gente vai fazer a abertura para as perguntas, o que vai ser bastante importante também para automaticamente a gente tirar dúvidas, às vezes o que você tem, às vezes, eu não tenho problema de coluna, mas às vezes a esposa, o marido, alguém da família sofre, então vai ser de extrema importância. Finalizando automaticamente a palestra, a gente vai para o nosso cafezão e os encontros eles vão estar sendo criados justamente para vocês terem essa informação e também para a gente criar esse vínculo. Sempre depois das palestras a gente se reunir, trabalhar um pouco desse lado social também, que às vezes durante o dia a gente acaba sendo um pouco mais prático e mais rápido, porque sempre entra um aluno, acaba saindo o outro, a gente às vezes não tem tempo de parar, tomar um café, conversar. Então esse vai ser o momento, tá, pessoal? Sejam muito bem-vindos, é muito importante a presença de cada um. Esse período a gente fecha o estúdio para estar fazendo justamente isso, está trabalhando prevenção e informação à saúde de vocês, tá? Com vocês, Juliana! Vem, Juliana. Se apresenta. Então, prazer em conhecê-los todos. Tem muita gente aqui que é rostinho novo para mim, que é do turno da manhã, né? Eu sou a Juliana, sou fisioterapeuta e hoje eu estou começando a atender a Rio do Sul nessa semana, né? Encontrei a Bruna me encontrou, a gente sentiu que o nosso propósito é muito parecido, que é muito mais do que um trabalho, ele é um propósito, né? Eu acho que a gente consegue fazer o nosso trabalho se transformar um propósito ao longo da vida e a gente está se encontrando muito nisso. E aí a gente resolveu, por que não, unir as nossas intenções para fazer esse propósito ser ainda maior. Então ela me convidou para vir falar um pouquinho sobre a coluna, né? E a gente colocou aí como está a saúde da sua coluna, né? Uma pergunta que a gente vai refletir um pouquinho hoje. Antes disso, eu quero falar para vocês quem sou eu, né? Sou a Juliana, sou natural de Pouso Redondo, nasci e criei ali. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu precisei de fisioterapia. Eu tinha um problema na minha lombar, minha mãe viu que a minha coluna era um pouquinho torta, e aí ela disse: meu Deus, vamos fazer fisioterapia. E aí eu conheci a fisioterapia, fiz algumas sessões, tive uma melhora em reeducação postural, né, trabalhando exercícios propriamente ditos por conta da escoliose, uma alteração da curva da coluna, né? A nossa coluna ela é para ser retinha, mas ela tinha um pouquinho de alteração, de alinhamento, e é percebido isso já na adolescência, né? Isso tem uma causalidade ainda desconhecida, mas que agora já é muito estudada, e essa causalidade ela pode vir até de assimetrias de crânio geradas no nascimento. Quando a gente nasce, hoje já está sendo avaliado isso e tratado, né, essas assimetrias através de uma análise de como está a cabecinha desse bebê. Mas antigamente, né, os partos eles eram em casa, eles eram como conseguiam ser, né, e muitas vezes essa criança cresce e depois repercute em alterações
crânio, dores de cabeça, e aí é colocada uma causa específica, que não é achada, mas que agora, com muito estudo, muita ciência, graças a Deus, a gente está conseguindo buscar e fazer tratamentos que vão lá na causa já, né? Mas voltando, né? E aí eu fui, assim que eu descobri a fisioterapia. Aí quando eu tinha 17, 18 anos, eu disse, eu quero fazer aquilo lá que a mulher fez comigo, quero ajudar as pessoas assim. E aí eu fui para fisioterapia em Lages, me formei na Uniplac, e depois eu fui fazer especialização lá em Passo Fundo. Passei por uma residência de cardiologia, onde eu acompanhei por 2 anos, lá na cidade de Passo Fundo, os pacientes que vinham para o hospital buscar um tratamento, às vezes, já no último respiro, né, por conta de um infarto, né, ou vinham por conta de uma insuficiência cardíaca, um edema agudo de pulmão, né, algum problema que trazia eles para o hospital, e a gente acompanhava todo o processo, às vezes de cirurgia cardíaca, né, parte de stent, pessoas que precisam colocar a molinha, né, também marca-passo, e aí eu acompanhava, a gente acompanhava tanto pré, pós-operatório e também no consultório depois. Então eu fiquei 2 anos lá fazendo essa especialização e depois eu fui trabalhar em Porto Alegre. Fui para um hospital lá e comecei uma imersão na área hospitalar. Até hoje, agora que eu vou sair realmente da área hospitalar, né, mas eu fiquei todo esse período. Também tem uma pós que eu fiz em parte de distribuição do trabalho e economia, onde eu pude entender melhor o quanto isso impacta o nosso corpo como um todo e a importância da gente se preocupar no trabalho, né, como é o trabalho e quanto aquilo vai repercutir na vida da pessoa e na saúde dela também. Porque a gente é 8 horas e a gente passa naquele meio por muitos anos, né? Então, e a gente não se dá conta, às vezes, de que aquilo pode também estar prejudicando de alguma forma a nossa saúde. E eu conheci a osteopatia nesse período também, lá em Porto Alegre, comecei a fazer especialização em osteopatia lá mesmo, fiz 2 anos lá. Depois eu migrei para Santa Catarina, voltei para Santa Catarina, fiz aqui em Floripa, aí a nossa sede fechou em Floripa, agora eu estou 2 anos já para concluir, agora a especialização lá em Curitiba. Então, é um trajeto, né, que a gente faz assim como a Bruna também tem o trajeto dela ali, cada um de nós faz um processo, né, e agora eu estou saindo da área hospitalar, atendendo mais consultório já atendo desde a época que eu atendi em Porto Alegre, essa parte de coluna, né, e ajudo pessoas dessa forma. E também na parte hospitalar ajudei bastante tempo, e agora estou na parte de pré e pós-operatório de cirurgias, lá na cidade de Biama, né, que atende bastante cirurgia abdominal, bastante cirurgia ortopédica, e também parte de emergência lá, eu atendo como fisioterapeuta. Mas vamos falar sobre a nossa coluna. E aí eu quero perguntar para vocês, como que será que está a saúde da coluna de vocês? E olhar para essa imagem e tentar perceber o que ela nos transmite quando a gente olha para ela e como que isso pode repercutir no nosso pensar sobre a nossa saúde da coluna. Aqui a gente tem um equilíbrio, né? E uma harmonia lá no fundo com o mar se comunicando, onde a gente entra num equilíbrio das coisas. E a nossa coluna é exatamente isso também. Ela vai nos proporcionar um equilíbrio se a gente fizer com que as cargas e os trabalhos que a gente necessita com que a coluna exercite seja harmônico. Se a gente não deixar muita carga na cervical, pouca carga na lombar e muita carga na região lombar, pouca carga na torácica. Se a gente equilibrar cervical, torácica e lombar, a gente vai ter um equilíbrio. Agora, se eu tirar essa pedra aqui, o que acontece? Desanda tudo. E aí a gente tem os períodos de travamentos de coluna, né? Às vezes, principalmente dessa aqui, da lombar, né? Da mais baixa. As crises, onde o paciente às vezes chega num estado travado, né? E aí a gente vê que é um desequilíbrio do corpo como um todo. E às vezes, a causalidade não é a coluna lombar, e sim ela está sofrendo uma sobrecarga. Por isso a importância desse equilíbrio. Nem nós vamos falar mais sobre isso, falando como que ela é, né? Então aqui a gente vai ter ela, como que é a nossa coluna, né? Ela começa desde a base do crânio. E aí, para especificar melhor, aqui a gente tem a base do nosso crânio, né? A calota craniana mesmo, e ela se conecta com a primeira vértebra já, e elas vão se conectando uma a uma.
formato de tamanho, mas logo depois vocês vão ver que já vai mudar. Elas mudam o aspecto uma da outra. Temos uma nova participante. Boa tarde, dona G. Fique à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui está a bolsa. Está confortável aí? Tá. Então, nós estamos falando de como é a nossa coluna. Como é que é o nome dela? Dona G? G? Dona G, Genilda. Genilda. Nós estamos falando como é a nossa coluna, dona Genilda. Que tem que ser um equilíbrio. A gente tem que cuidar para não descarregar muito peso na coluna cervical em relação à torácica e em relação à lombar. Se a gente for ver, e eu vou passar ela para vocês verem, cada vértebra é diferente uma da outra. E a gente vai ter uma comunicação entre vértebras. Então a lombar, se vocês verem, ela é mais robusta, né? A gente tem um disco, um espaço da vértebra bem mais robusto do que o outro. Justamente isso foi pensado pelo maior para descarregar mais peso mesmo, para conseguir fazer mais movimento, né? Mas isso não significa que os outros lugares também não precisam colaborar para esse movimento acontecer de uma forma com qualidade. Então a gente tem a torácica e a cervical para ajudar. Além disso tudo, a gente tem entre cada uma delas um disco. Esse disco, ele nada mais é que um amortecedor também. Igual o amortecedor do nosso solado lá do calçado, que a gente calça um solado com amortecedor justamente para ajudar a diminuir o impacto também. E aí cada uma delas vai ter esse disco. E se a gente for ver aqui na lombar, esse disco também é grande, é maior do que na cervical. Justamente para ter mais mobilidade, para a gente conseguir fazer um movimento mais qualificado. E além disso a gente tem nervos. E esses nervos vêm aqui do nosso sistema nervoso central. Né? O comando do sistema nervoso central manda através da coluna, através da nossa medula, né? Tão, né, abençoada que a gente tem que ter tanto cuidado, né? Toda a inervação. Vem a inervação por dentro, a medula fica aqui dentro e ela lança ramos de nervos. E esses nervos fazem o quê? Fazem eu conseguir mexer o meu braço. Porque tem um comando vindo do sistema nervoso central mandando uma informação para um nervo aqui que está saindo aqui na cervical e vai lá para o meu braço. E aí o meu braço vai conseguir fazer um movimento. Né? Então tudo tem um comando de sistema nervoso central vindo por um nervo. Além dos nervos, a gente tem outras conexões também, que são importantes. O plexo cardíaco, ele vem através da nossa torácica. Para funcionar, o vão sinusal lá do coração, que faz o tum-tac, bater, o comando vem da região bulbar, do centro cardíaco, e passa pela nossa torácica e emerge aqui para o plexo. E daí esse plexo vem e manda essa informação para a nossa aorta e para a entrada do átrio, para fazer a contração. Será que é importante cuidar dela? Né? Toda uma relação, então, visceral. Quando eu falo em víscera, eu falo em órgãos. Né? Coração, pulmão, prioritário. Né? Sistema nervoso e coração, pulmão é prioritário. Então, o que é prioridade para mim? Respirar e o coração bater. Né? Isso é vital para eu ter vida. Então, isso é antes de ter movimento. Para eu ter movimento, né, eu tenho que primeiro estar respirando bem e eu tenho que estar batendo o coração bem. Além disso, o nosso funcionamento gastrointestinal também é essencial. Antes da coluna movimentar com qualidade. Então, toda a inervação, aqui para baixo, a gente vai ter também uma relação de tendão, juntamente com o coração, com o nosso músculo respiratório, que é o diafragma, né, para conectar a formação das vísceras e mandar essa inervação para fazer o funcionamento do trato gastrointestinal. Então, eu comi um pedaço de bolo e isso
caiu no meu estômago e não fez bem. Um exemplo. Eu já faço aquela posição, né? Que é uma posição de defesa, né? Porque aquilo não caiu bem. E aí aquilo começa a ter que ser digerido ali. De alguma forma vai ter que ser digerido. E amanhã eu amanheço com dor na minha região da coluna torácica. A inervação da nossa coluna torácica, aqui no nível de T4 e T5, é a inervação das nossas vísceras do estômago. O nosso estômago, quando ele fica fragilizado, por conta que o suco gástrico não consegue digerir aquele alimento, ele manda uma informação através do nervo que vai sensibilizar a coluna. Justamente por conta que está tudo relacionado e para funcionar aquele órgão, para o estômago conseguir funcionar bem, ele precisa que aquele alimento não faça mal. Então tem alguma coisa frágil, mais alto? Tá bom. Tem alguma coisa frágil ali e gera essa disfunção. Essa disfunção vai ser percebida aqui na minha coluna. Por quê? Porque a prioridade é eu digerir o alimento do que eu ter um movimento de qualidade. Então a minha coluna vai ter que se adaptar para conseguir fazer com que até aquilo lá ser processado e melhorar aquele funcionamento do estômago, a minha vértebra vai ter que se adaptar. Então ela vai ter que fazer uma adaptação por conta da inervação e ela vai entrar numa disfunção. Quando isso se corrige, consequentemente essa dor passa. Vocês já não tiveram uma dor que sentiu e daqui a pouco ela passou? Ela esqueceu e sumiu. Já não tiveram? Ou já? Eu já tive. E aí a gente relaciona. E quando a gente está com uma crise da dor na lombar, mulheres aí conhecem bem, o ciclo menstrual foi lá para cima e a gente entrou no período pré-menstrual lá e aquela dor na lombar. De onde é que vem isso, será? Inervação. A inervação do nosso útero e dos ovários, ele vem do nível de T12 até T2. E aí a gente tem aquela dor na lombar no período menstrual. Por quê? Porque está facilitado. O útero é que está mandando informação o tempo todo. A irrigação tem que chegar para o útero, aquela vértebra está tão solicitada para conseguir mandar a inervação e ela fica frágil. E aí qualquer movimento que tu queira dela naquele momento, ela não vai conseguir fazer. Ela vai te doer, ela vai dar sinal que ela está fragilizada. E muitas vezes, por isso a importância da gente relacionar o tipo de dor, né? E o que é essa dor? E aí eu venho com a pergunta, o que é dor? Né? Porque para cada um de nós, a dor ela é diferente, né? A gente gosta de usar até, né, tem muitos estudos em relação à dor é subjetiva e o quanto cada dor mediar essa dor, né? A gente usa uma escala analógica de dor, que é de 0 a 10, e 0 seria nada de dor, e 10 é a dor mais forte que você já sentiu. Mas para mim, uma dor 2 pode ser muita dor, né? E para outra pessoa, uma dor 2, ela suporta bem. E para uma outra pessoa, eu pergunto, às vezes ela está caminhando, ela está conseguindo fazer os movimentos, e eu pergunto, aquela dor é 10. Porque a informação de dor e o quanto aquilo está prejudicando ela no corpo como um todo, aquilo às vezes já está tão sensibilizado que para ela aquilo é 10. Né? Então a gente tem tipos de dor. E a dor é definida, então, pela Sociedade Internacional de Dor como uma experiência sensorial. Eu vou lá, né? Como é que é uma experiência sensorial? Eu vou lá, coloco a mão em cima da chapa quente e eu tenho aquela percepção, né? Então é uma sensação imediata e uma percepção daquilo no meu organismo, né? Associada ou não a uma lesão tecidual ou potencial. Por que potencial? Aqui a gente fala sobre tipos de dor e também a dor que não é às vezes conhecida, como os nossos sentimentos, né? Uma perda é uma dor? É uma dor muito grande, né? E ela é uma dor, não tem um tecido real lesionado, né? Se for ver, na verdade tem hipotálamo, né? Uma pecinha pequenininha que está dentro do nosso cérebro que comanda as emoções, né? Mas ela não é palpável, né? E não tem um tratamento medicamentoso para essa dor, né? Então ela é uma dor não palpável, uma dor potencial, que ela pode se repercutir por uma dor física,
né? A gente está num processo de luto e aí a gente fica introspectivo, parece que tudo está incomodando, tudo está doendo, né? Mas é uma dor emocional que repercute. E falando em dores agora de tecido, a gente também vai ter diferenciação de dor de tecido, né? Quando a gente pensa em dores na coluna, o paciente está com uma dor na coluna, né? Essa dor aqui, né? O paciente chega assim pra gente, né, Bruna? Parece que tem um arame farpado ali, né? É um incômodo, o paciente chegou travado. E aí ele me ligou no domingo de noite, né? Porque o domingo ele passou com a família lá, mas teve que pegar o filho no colo e já doeu. E aí segunda ele teve que trabalhar e não estava dando conta. E aí ele já liga implorando que a gente resolva aquilo, né? Mas essa apresentação de dor, né? Parece que está rasgando, né? A gente tem que identificar qual tecido que pode estar lesionado para fazer um diagnóstico preciso para melhor resolução em relação ao tipo de dor, né? Então, uma dor de músculo, ela vai ter um caráter, né? Ela vai doer geralmente mais em queimação, em ardência, e parado não vai doer, ele vai aliviar. Quando tu faz um movimento, vai doer, tá queimando. Aí, uma dor ligamentar, quando tu fica muito tempo sentado, começa a doer. Tu saiu da posição, o ligamento frouxou, passou, não tem mais nada. Daqui a pouco eu fico de novo, tá me incomodando, não sei o que tem ali. É uma dor diferente. Dor de nervo, a gente sabe fazer o trajeto, é aqui que dói, ó. É daqui até aqui. Aí a gente sabe que a ciatalgia, o ciático, ele se apresenta que é um nervo, e quando comprime esse nervo, o nervo ele vai fazer um trajeto. Então a gente sabe que aquela dor é neural, né? E aí o que a gente faz para aliviar? Estirar vai piorar. A gente tem que evitar a compressão, tirar essa compressão. Olhar onde que é o ponto de compressão. O que está gerando? Será que é aqui diretamente uma hérnia de disco que pode estar gerando uma compressão dessa ciatalgia aqui na origem desse nervo? Ou será que não? Fiz a minha ressonância, não é a minha hérnia que está comprimindo, mas eu estou sentindo dor. A gente tem vários pontos de compressão. Para o nervo ciático vir, ele passa por trás aqui, ele passa aqui pelo forame, tem um forame aqui, ele cruza esse forame, vem por trás da perna e vai até lá embaixo nervar a sola do pé. Então a gente tem pontos de compressão que podem estar prejudicando a passagem desse nervo. Então é importante o diagnóstico diferencial da hérnia de disco em si, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais de hérnia também e relacionar isso com a clínica. E aí outros nervos também, a questão do osso é muito importante, né? Porque às vezes chega um paciente, uma amiga minha inclusive me ligou hoje, fez um raio-x, a mãe dela caiu e fez o raio-x, a médica disse que não tinha nada, aí ela foi para casa e ficou com aquela dor, mas uma dor forte. Uma dor que incomoda. A dor óssea, aqui é de 1 a 4 o nível de dor, e o 4 ele é o máximo. Então a dor quando é no periósteo, no osso mesmo, não sei se já quebraram alguma estrutura, eu nunca quebrei, graças a Deus, mas eu já tive bastante contato com gente que quebrou e disse que é a dor pior que pode existir. Não conheço a do parto também, mas é uma dor muito forte. Então saber fazer o diagnóstico de será que tem alguma fratura? Né? Quando o paciente nos procura, então a dor ela é diferente, né? Porque se tiver uma fratura e a gente for colocar a mão, a gente pode prejudicar aquilo lá, né? Então saber o histórico e colher tudo isso é muito importante. Mas antes disso também interpretar que independente de qual for a dor, o nosso corpo ele tem a capacidade de se adaptar. Então assim, a mãe dela fraturou semana passada, mas o corpo conseguiu se adaptar tanto e fazendo o processo inflamatório e regenerando e tentando se corrigir, ficou até essa semana. Agora ela está no hospital, vai fazer cirurgia amanhã. Mas a gente tem muita capacidade de se adaptar. O corpo ele é muito flexível, ele quer fazer movimento, ele precisa de movimento. Isso vai ser saudável, isso vai levar àquela harmonia, aquele equilíbrio, né? E quando não tiver um equilíbrio e a gente perceber que tem uma dor importante, procurar ajuda é necessário, no momento certo, e não dizer, eu vou dar jeito, eu vou dar conta, as coisas vão. A gente não precisa sofrer aquela carga sozinho. Importante procurar ajuda para ver
Além disso, pensando ainda em capacidade de se adaptar, né, e fazer uma mobilidade fluida, ela fica o tempo todo assim. O coração está aqui batendo, eu estou comendo uma coisa às vezes não muito saudável, aí o intestino não está querendo funcionar, estou constipada, comi alguma coisa, vou ter que tomar um chá de boldo e a coluna está ali. Ela está tendo que se adaptar, porque toda essa galera da frente, as vísceras, coração, pulmão, isso tem que trabalhar, né? E ela tem que dar conta de manter o alinhamento. Eu não vou sair na rua assim porque eu tô com dor. Não, eu saio com postura. As coisas ficam ali. No meu dia a dia eu tenho que fazer minhas coisas. Eu tenho que dar um jeito. Então ela tem que se equilibrar. Ela tá ali, ó. Vamos lá. Dá conta, né? A capacidade dela de fazer isso. E aí o paciente chega assim pra mim. Depois de tanto tempo ela tá ali, ó, adaptada. E aí eu vou colocar ele na maca e vou encher ele de coisas sem avaliar? Não. Eu tenho que conhecer o que esse organismo está passando. E aí entra a nossa anamnese, né? Uma conversa com o paciente. A primeira consulta, e eu digo, fisioterapeuta é profissional de primeiro contato? É profissional de primeiro contato. E muitas vezes o nosso contato ele é tão importante, e mais às vezes importante do que o contato médico. Porque tem muito médico hoje em dia que 5 minutos é a consulta, 10 minutos é a consulta. Não tira um tempo mesmo para escutar e acolher aquele paciente. E o fisioterapeuta, a gente faz isso com muito mais aprofundamento, porque a gente já avalia a parte cinético-funcional também. Então, na anamnese, a gente faz um histórico de como começou esse processo, há quanto tempo que tu tá com isso, se teve ou não histórico de traumas, né? Se essa dor, ela começou depois que tu teve uma perda, né? O que gerou? Será que... deixa eu me lembrar aqui. E aí a gente coloca o paciente para se olhar. Porque quando que a gente se olha? Quando que a gente pergunta para nós mesmos, o que está acontecendo, será? E reflete um pouquinho sobre a nossa vida. Eu gosto de colocar o paciente pensar na vida dele quando ele está sentado comigo. Porque daí ele olha assim, eu não me lembrava mesmo. Daí no meio da consulta, às vezes, eu tenho que te contar que lá aconteceu isso, que eu não me lembrava. Daí vem o histórico de uma queda, às vezes, que gerou uma adaptação, e aquele corpo conseguiu se adaptar, mas daqui a pouco não deu conta mais. Porque são tantas as coisas que acontecem na vida da gente, né? É um tropeço aqui, é uma outra coisa lá, é uma outra coisa lá, né? E a gente não lembra às vezes, né? Aí é uma cirurgia, né? Na anamnese eu conto tudo sobre isso também, em relação à parte de como está o funcionamento do intestino, funcionamento das vísceras, né? E questão do movimento, avaliar o que a coluna está permitindo, o que ela está aceitando fazer, como que ela está se comportando, né? Se ela aceita fazer os movimentos, se ela flui naquele movimento, se aquele movimento não vai, por que aquilo não vai, será? Será que tem algum outro tecido que não está deixando, que está travado? Né? Então a avaliação é muito importante. E também a necessidade dos exames complementares, né? Porque muitas vezes é um diagnóstico diferencial para a gente olhar e ter certeza que é aquilo, né? Aqui realmente teve um abalamento discal. Isso não significa que vai ser para o resto da vida. Por isso que eu digo que o exame complementar é daquele momento, foi uma visão daquele momento. Às vezes o paciente traz, eu tenho uma ressonância que é de 3 anos, eu tenho uma hernia de disco. E daí eu digo, olha, lamento, mas tu tinha hernia de disco extrusa há 3 anos atrás. Agora, pela nossa avaliação, a tua hernia já reabsorveu. E ela tem capacidade. Os estudos mostram isso hoje. Isso aqui é uma coisa que acontece e muita gente não tem diagnóstico. Hoje tem muita hernia de disco com pessoas que não têm sintoma. Por quê? Porque o corpo tem capacidade de se adaptar, né? Então muitas vezes ele não vai gerar sintoma, mas ele vai reabsorver. Então esse disco ele extrusou, mas ele vai entrar, porque ele é colágeno, ele é fluido, ele é para fazer movimento, ele é para amortecer. E aí ele volta e faz uma reabsorção espontânea. Quando tem sintoma, o que é importante analisar, né? Como está as coisas do teu dia a dia.
que ele faz durante o dia. Né? Então, como que é a tua vida? Né? Durante o dia? Eu passo 8 horas sentado. E aí eu digo, como é que tu fica sentado? Assim? Com a perna cruzada? Na época da pandemia, eu atendi paciente que trabalhava, às vezes, sentado no sofá, trabalhava deitado na cama, trabalhava até sentado no vaso sanitário, porque não tinha lugar. Tinha mais de uma pessoa para trabalhar na casa, o único lugar silencioso era no banheiro. E aí a coluna vai resistir como? Né? Com tanto tempo no mesmo lugar. O problema está nisso. A gente tem capacidade de permanecer nessa posição por um tempo. Agora, até que ponto que a coluna vai se adaptar a não gerar sintomas, depende muito de como está a alimentação dessa pessoa, de nutrientes, né? Como é que está esse disco, se ele está saudável ou não, como é que está essa vértebra, se ela está forte ou não, e também como é que está a elasticidade desses tecidos. Essa pessoa faz um pilates? Essa pessoa faz um reforço muscular? Ou não, ela é sedentária, não faz nada? E só come porcaria, aí está toda inflamada. Me desculpe, mas se você não mudar o posicionamento da sua coluna perante as suas atividades no dia a dia, infelizmente o que eu vou fazer aqui é minimamente que vai te ajudar, né? A gente tem que analisar isso. Como que tá essas questões, né? Como que a pessoa se posiciona no dia a dia dela e tornar isso consciente, né? Isso é uma coisa que a especialização de fisio do trabalho e ergonomia eu aprofundei um pouco, e hoje eu trabalho bastante com essa correção, assim, de pedir para o paciente, manda uma foto da tua mesa, vamos ajustar a altura, vamos melhorar isso, né? Fazer alongamento durante a permanência estar sentado ali, né? Justamente para diminuir esses sintomas. E pensando nisso também, outra coisa que é importante, que a gente também deve passar 8 horas é dormindo, né? Então, dormir e trabalhar são coisas que a gente tem que fazer, né? E o dormir, ele serve para quê, o dormir? Para restaurar o corpo. Ele é 8 horas e não é de Vart, que naquele momento a gente vai ter um aumento da liberação de melatonina e também aumento da produção do GH, que é o hormônio do crescimento e faz renovação celular. Então, por que aumenta esse hormônio nesse momento? Para restaurar nossas células. O corpo é tão perfeito que ele diz assim, tu gastou. Tu veio aqui, tu foi lá, tu fez um monte de coisa, agora deita aqui que eu vou restaurar tudo pra ti. E amanhã vai estar tudo novo. É lindo, né? Só que aí a pessoa injeta café o dia inteiro, até 10 horas da noite. Fica no celular ali resolvendo o problema, trabalhando até 10 horas da noite. E ela só consegue dormir com a TV ligada. Como que o GH vai entrar? O GH não entra. Por quê? Porque o hormônio da adrenalina está ali presente. A adrenalina é o hormônio do ligado no 220. A cafeína tem adrenalina. Vai estimular o sistema a estar trabalhando. Ele pensa assim, não, ele não foi dormir. Ele não está podendo dormir, tem alguma ameaça. Eu vou ligar o processador aqui e ele vai ter que lutar, certo? Deve ter alguém, deve ter um leão ali atingindo ele. Vamos deixar ele ligado no 220. Mas não, ele só está ligado por conta do trabalho, por conta de estresse, por conta de problemas do cotidiano, ou porque ele já se acostumou que aquilo é normal para ele. Mas aí ele não restaura até a 6 da manhã. Não entra melatonina, ele não chega no sono zen e ele não consegue restaurar os tecidos. Aí como é que o outro dia ele vai estar com energia? E vai estar sem inflamação? O cortisol também aumenta aqui justamente para restaurar. E aí não restaura. E aí como é que fica? Aí a importância da gente conscientizar, né? E pensar, o que é importante, né? O que dá para mudar, né? E depois dessa consciência pensar no quanto isso vai fazer com que a nossa coluna melhore, né? Porque às vezes chega o paciente em crise e diz assim, Juliana, eu acho que vou fazer cirurgia.
porque a cirurgia vai ajudar, eu tô com dor todo dia, isso está incomodando muito e eu acho que eu preciso fazer cirurgia. E daí eu digo, tá, olha, tu não tá com formigamento ativo, constante, tu não tá com perda de força arrastando a perna, tá? E mesmo que tu estivesse nesse estado, eu ia dizer pra ti pra gente tentar 1 mês de tratamento conservador. Agora tu tem que botar na balança o que é prioridade pra ti, né? E o que tu vai identificar como prioridade. Se é a tua saúde e tu vai tentar o tratamento conservador ou tu vai querer partir pra cirurgia. A minha opinião é que tu não deveria ir pra cirurgia, né? Deveria dar uma chance pro tratamento conservador. E é o que os estudos mostram, né? Só que vai muito daquele fogo do momento, né? E muitas vezes do cirurgião que tá ali na esquina, né? Que diz assim, não, mas vai melhorar a tua coluna, é a tua solução. Ele ganha muito bem para fazer isso. A cirurgia, mas a coluna não é dele, né? O pino não vai ser dele, né? E aí tem isso, né? Que tem que levar em consideração o quanto aquilo vai pesar depois, né? Porque no momento parece uma solução milagrosa. Só que esse paciente que eu comentei, ele não me ouviu e agora ele faz fisioterapia constantemente. Ele não tinha dor quando ele foi me consultar e agora ele tem dor praticamente sempre. E tá com o pino, né? Mas são escolhas, né? A gente tem livre-arbítrio, né? A gente tem livre-arbítrio. A gente faz a nossa escolha perante aquilo que a gente conscientiza. Mas a dor, ela é muito fragilizante. Ela nos fragiliza, ela nos incapacita de sair de casa muitas vezes, ela nos incomoda, ela não deixa a gente dormir, né? E aí aquilo começa um ciclo vicioso. Mas esse estudo é um estudo muito legal que fala sobre a regressão espontânea da hernia de disco, né? E aí eu coloquei, tipo, o desaparecimento disso foi documentado, né? E tinha uma hernia comprimindo a raiz nervosa do L5, que levava a uma certa algia, né? E aí com tratamento de fisioterapia, modificação das atividades, isso é muito importante também. Quando a gente fica muito tempo comprimindo aquele disco, e aí eu falo, ficar muito tempo sentado, a gente aumenta muito a compressão sobre o disco. E se esse disco está desidratado, não está conseguindo ter nutriente suficiente, ele vai doer, ele vai herniar. Então a gente precisa sair daquela posição, a gente precisa melhorar a nossa alimentação, melhorar a hidratação de água e trabalhar a mobilidade, justamente para livrar e entrar naquele flow da coluna como um todo, que ela consegue fazer movimento, que ela tem capacidade de se adaptar. E para isso, eu trouxe até uns exemplos aqui de alongamento para a gente trabalhar um pouquinho e refletir um pouquinho, colocando isso em prática, o quanto isso gera de realmente informação ali para o nosso corpo. Mas antes disso, vamos entrar com as dúvidas. Alguma dúvida, pessoal? Falem. Se tem alguma dúvida, Perguntem. o que isso Juliana falou, e é bem isso que acontece mesmo, né? A Mari, até no caso, né, eu sempre cito o exemplo da Mari, que, vou fazer aqui, a Mari veio pra mim, algum tempo atrás, que ela não conseguia nem sentar, de tanta dor que ela tinha, e ela tinha crise. A Mari trabalha em cozinha, né, pra quem não sabe, então, é o tempo inteiro carregando panela, limpando, escovando, varrendo, é o tempo inteiro. E a Mari no começo ela não conseguia nem sentar, né, Mari? E ficou com uma dificuldade bem grande por um período de tempo. Então vai muito também desse paciente automaticamente ter essa consciência que precisa buscar um tratamento, mas que a cirurgia ela não vai ser milagrosa. Porque, como a Juliana falou, a gente conhece muita gente que acha que fazendo uma cirurgia, uma prótese, né, de joelho ou uma prótese ou pino na coluna vai ser a solução e às vezes automaticamente aumenta ainda mais o grau de dor e não resolve os problemas. Então, a parte curativa de você cuidar dos movimentos, começar um fortalecimento, a Mari vira e mexe sem dor, até nessa enchente que teve. Uma das minhas preocupações, sabendo que ela estava carregando freezer, geladeira para tirar as coisas do restaurante dela da enchente, eu achei que ela ia travar e não travou, né, Mari? Isso mostra que o exercício físico, que esse período que a gente fica
ficou fazendo todo esse trabalho foi muito bom, porque se tivesse sido em outro período ela estaria travada, uma por conta do emocional dela também que estava abalado, ela estava perdendo o restaurante dela, outra por ela ter uma lesão bem acentuada e automaticamente evidenciou que ela não travou. Sempre crise, sempre. Tem dias que a Mari chega aqui e diz, meu Deus, hoje eu fui me virar na cama, que foi o último agravo que deu e não consegui mais movimentar, estou sentindo. Aí começa os alongamentos, começa a mobilidade, começa o fortalecimento e automaticamente começa a melhorar novamente. Então assim, já cogitou a ideia de fazer cirurgia? Sim, mas até que ponto isso vai ser a solução dos problemas, Na né? verdade, eu tive que cirurgia há quase 10 anos já. Quando eu levei minha primeira vacina, eu disse, não, cirurgia urgente. Daí eu fui no Curitiba, onde o cara fui, descartei, fiquei uns 7, 8 anos com crise. Peguei alguém sempre. Não me deu mais uma crise, né? Do jeito que tá, Do jeito que tá. Eu não sentava, eu estava trotando. E tomaram médicos para dor no Tirei agora, eu não queria sentar, mas eu vou ficar realmente acordada. Mas eu sento, hoje eu sento, eu sofá, televisão. Eu não fazia isso, eu ficava fazendo o dia inteiro. O problema da Maria é. Desculpa. Oi? Eu sofri muito. Ou o dia eu dei uma crise tão forte que eu estava na hora de serviço. Passei nas paredes, soco, nas portas. Eu sempre pensei que era um morro. Pega a perna inteira. Agora a dor tem sido mais forte porque minha dor nessa perna. Adormece. Ligando, mas não, mas como é? Não. Nem quer. Não. E aí quando a gente tem dor, a gente também fica automaticamente com crise, né? Existencial de dizer, meu Deus, que isso acontece comigo, de nada tá bom, porque isso altera muito o humor também. Então a gente sabe avaliar isso também quando o aluno, o paciente chega pra gente e ele não tá bem, a gente vê na expressão facial de vocês que vocês realmente não estão bem. Às vezes a gente até tenta dar uma risada meio amarelada, mas a gente vê quando não está bem. Porque essa dor que vem, né, da coluna ou qualquer outra dor, automaticamente faz com que mexa muito nessa parte Que afeta todo mundo, né? Exatamente, afeta todo mundo e altera esse humor, né? Todo dia. Só que eles não entendem. Ele tá sentindo, Eu né? não aguento. Eles não conseguem mais pra gente falar tudo. A gente trata isso também, essa questão, né? E a outra coisa também é o medo do movimento. Porque entrar numa crise leva o paciente a ficar traumatizado. Eu não faço isso, porque eu fiz já e travei. Né? Então, aquela experiência traumática de dor gera no sistema nervoso central uma fobia. Né? Então, eu não faço mais isso, porque eu tenho dor. E aí a gente começa, às vezes, a estimular o paciente a fazer coisas que ele já tem capacidade e chega num ponto ele... Não, peraí. E aí a importância da gente trabalhar isso aqui, né? Não mandar o paciente para casa e dizer, agora eu quero que tu faça lá aquilo que tu fazia, agora eu quero que tu varra aquele espaço lá que tu queria varrer, vai dançar, que tu achava que tu não podia mais dançar e tu pode, tu deve dançar, porque isso é qualidade de vida, mas é um medo. E o quanto esse paciente também, né, Juliana, está aberto ao processo, né? Porque quando você tem dor, você só quer melhorar, dar tudo que tu tem para não ter mais aquela dor. E o que acontece? O acreditar no processo é difícil, porque a gente acha que não vai melhorar nunca, mas quando a gente acredita no profissional que está tratando e fala, confia, porque faz parte do processo e o paciente faz toda essa parte de orientação que a gente faz em casa, de fortalecimento, de alongamento, de mobilidade, automaticamente também a tendência é que esse paciente melhore mais rápido. Porque se você faz aqui, só 2, 3 vezes na semana aqui nesse espaço, e o restante ali em casa, né, como a Juliana falou, como é que tu fica? Eu não estou lá acompanhando a Mari para ver, né, como é que ela fica carregando as panelas, né? Então, automaticamente, quando a gente orienta em tudo isso. Como vai
já tentou com exercício, às vezes até, e não conseguiu. E ele já foi no médico, no ortopedista, e o ortopedista disse que não tem nada, né? Ou indicou a cirurgia, ele não quer. E daí ele diz, é o último respiro, né? E aí é tu acolher esse paciente e fazer ele entrar numa consciência de que, beleza, eu tô aqui agora e eu tô procurando um tratamento para me ajudar, né? Eu tirei um tempo do meu dia para vir aqui, né? Então, o que fez eu tirar um tempo do meu dia para estar aqui? Eu estou por um propósito. O que eu estou buscando? E é o paciente se colocar numa posição também de trabalhar sobre aquilo, né? Eu digo, acontece um tratamento dentro do consultório, outro tratamento maior é fora, né? Independente do que for, né? Lá fora tu vai precisar executar aquilo que tu executou aqui dentro, né? Então tem que trabalhar aqui, né? Para conseguir fazer esse processo acontecer, justamente para tu conseguir dar uma alta para esse paciente, né? A gente não quer acompanhar eternamente o paciente. Eu digo, eu não gosto de paciente que fica crônico mais de um tempo. Por quê? Porque eu quero que ele vá para a vida. É saúde e liberdade, né? O intuito é tratar e mandar para a vida, né? Mário é um belo exemplo do assunto de hoje, né? Aham. Ela acreditou no profissional na Casa Bruna. Eu não acredito. Elas mais uma coisa no dia, porque eu vou dizer pra vocês. O que eu gastei, vocês imaginaram. Eu fiz até ozônio, ficando ozônio ozônio, vocês não têm noção do que é aquilo. E cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Eu gravo e sei que o que eu faço hoje? Eu faço tudo. Eu deixo meu jardim para poder cebolinha, o carro para alimentar, eu lavo parede, só que a única coisa que eu não gosto muito é de passar o rodo. O que eu faço? Por exemplo, limpar lá embaixo, enfio o rodo lá. Eu me ajoelho, eu preciso pegar no joelho. Estico o corpo, o joelho é melhor. Se eu fizer isso aqui e ficar do lado pé, eu devo esticar. Eu não vivo minha vida. É que as coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar. E eu não faço nada. Eles estão no saco de poder mexer nos canteiros de novo. Exato. Eu deixo sempre parte do sinto alguma coisa que eu fazer, para. Sim. É isso que a Mária é uma mulher que está numa fase adulta, né, em função de amadurecimento. Então, automaticamente a musculatura já não é mais a mesma, a lesão já é uma lesão intensa. Então, é claro que vai sentir algum desconforto em algumas coisas, mas é bom saber usar. E a Mária vai lidar com conceitos de vinho. E aí é bom você ficar de olho no teu corpo e saber identificar. Fiquei acalcada muito tempo no meu canteiro. Quando comecei a sentir, já fica de pé, dá uma voltinha para não ficar muito tempo na mesma posição. E às vezes a gente pensa, não, mas só tá um pouquinho, daqui a pouco já vai passar. E aí muitas vezes aquele grau de lesão volta, tudo de novo. E aí o processo inflamatório, né, que Até conseguir reverter a forma como o nosso sistema imune vai conseguir agir, né? Isso é importante também, né? Eu caí no ninho, caí na cozinha, mas não vou cheio. Sabe que a minha querida? Se fosse outra época, Estaria nem no hospital. tem muita coisa no fogão, Viu como eles dão conta das coisas, né? Tá vendo que eles são as coisas? não me afetou se fosse outra época. Mas caiu tudo, gente. Não, olha, ó. De bunda, sabe? Eu vim aqui nessa parte aqui, ó. Se fosse aqui, ó. Bateu no chão, não tô bem. Daí eles chegam pra gente e falam, não sei o que aconteceu, né? Não Não sei. fiz nada, fui dormir, acordei assim. Acordei travado. Né? O funcionário correndo tudo, meu Deus, a perna dela. Não tem nada. Graças a Deus. Gente, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Então aqui eu trouxe só para exemplificar, né, alguns alongamentos e como isso vai refletir sobre o nosso corpo, né? Principalmente parte de trapézio, né, parte de alongamento da musculatura do pescoço, né? E trabalhando a parte de alongamento da lateral também, isso vai repercutir sobre a nossa coluna como um todo. Quando a gente faz alongamento da coluna cervical, a gente consegue sentir tracionar toda a parte de meninges mesmo, da musculatura profunda, que vai até na lombar. A gente tem musculaturas conectadas desde a cervical até a lombar.
parte lombar, também. Principalmente parte de rotação de coluna, porque a rotação de coluna é o que a gente mais tem mobilidade para fazer, além da flexão, né, que é levar o tronco para frente. Mas a rotação trabalha bem essas mobilizações, é o que a gente faz no dia a dia, né? Inclina para cá, roda para lá. Então, trabalhar esses posicionamentos ajudam. E a posição de prece, né? É um alongamento que trabalha toda essa parte posterior também. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, tá? Agradeço a presença de todos, fico à disposição aqui no Centro de Reabilitação da Bruna. Qualquer coisa que precisarem, para tirar dúvidas, para a gente conversar e para vocês terem uma saúde mesmo. Não só uma saúde física, mas uma saúde e bem-estar como um todo. Tá bom? Nossa! Eu quero agradecer a Juliana. Muito obrigada, João. Foi muito bonita a palestra. Agradecer a Juliana, ela trocou o plantão hoje dela, ela está aqui presente com a gente hoje. E a gente pode aprender bastante coisa, né? Bastante coisa que para vocês são coisas novas, para a gente que trabalha na área, às vezes a gente já sabe muita coisa, mas a gente também aprende muito com a Ju hoje e algumas coisas que me fez olhar de pontos diferentes. Então, assim, ó, é de extrema importância a participação de vocês, esse momento que a gente está proporcionando para vocês, mas principalmente com o pessoal que vem aqui na frente, que às vezes, né, que nem a Ju deixou de trabalhar, trocou o plantão dela, então essa prontidão de querer ensinar outras pessoas e também de trabalhar essa prevenção, porque nós que somos da área da saúde, a gente precisa trabalhar muito com a prevenção, né? Porque depois que a cagada está feita, meu amigo, às vezes demora consertar, né? Então, por que não trabalhar com a prevenção? Então, isso que a gente quer trazer, esses encontros, é isso mesmo, saúde e liberdade. E como a Ju falou durante a palestra, a gente quer ver vocês ativos. O corpo, ele foi feito para ter movimento. E aquela coisa que os médicos falavam antigamente, que tá com dor, fica paradinho, não se mexe, deita na cama e não movimenta até melhorar, isso não existe mais, tá, gente? Isso caiu por terra. E nós, que somos formadas, né, Juliana, e aprendemos tanto, estudamos tanto isso, e continuamos estudando isso, está cada vez mais evidencialmente automaticamente isso fica cada vez mais evidenciado que a gente precisa realmente do movimento. Juliana, muito obrigada, tá? Uma lembrança do Centro de Reabilitação, espero que goste bastante, tá? Muito obrigada por esse momento, por transmitir tanto conhecimento, é uma excelente profissional. A gente combina bastante, o dia que a Juliana veio conversar comigo, a gente começou a conversar, as nossas ideologias de pensamentos e tratamentos batem muito. Isso é muito importante quando a gente acha uma equipe, né? A Mayra está aqui também, me ajuda muito o meu braço direito. Quando a gente encontra uma equipe que fale em sincronia, porque o que eu quero trabalhar aqui no Centro de Reabilitação não é só vir aqui, você pagar a mensalidade, fazer a tua aula e ir embora. O que eu quero proporcionar para vocês é um bem-estar, saúde e, né, liberdade, vitalidade. É isso que eu quero transformar. Então, a Juliana, a Mayra, tem a Laura também, que não está aqui presente hoje, é a nossa nutricionista, que no segundo encontro a gente vai trabalhar com ela. A gente quer trazer para vocês. Então, trabalhar de uma forma integral, né? Para tentar trabalhar com qualidade com vocês. E como a gente falou em alongamento, né? Agora, meu povo, vamos lá!